Hidrocarbonetos. A habilidade trabalhada será escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e vice-versa. O petróleo é formado por uma mistura de várias substâncias, e as principais substâncias constituintes do petróleo são chamadas de hidrocarbonetos. Então, grande parte do petróleo é formado por hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos são compostos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, em sua composição, são encontrados apenas dois elementos, carbono e hidrogênio. Então, nos hidrocarbonetos, não existem átomos de outros elementos que não sejam esses dois. Então, não tem átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre e assim por diante. Então, os hidrocarbonetos são formados apenas por carbono e hidrogênio. O carbono, que é um dos principais componentes dos hidrocarbonetos, possui algumas características próprias. Ele pode formar 4 ligações químicas com outros átomos. E uma das principais características do carbono é a formação de cadeias carbônicas. Então, os átomos de carbono podem formar ligações e serem ligados em sequência. Então, os átomos de carbono vão se ligando em sequência, formando assim a chamada cadeia carbônica. E essas cadeias carbônicas podem conter quantidades diferentes de átomos de carbono. Então, algumas cadeias possuem poucos átomos, outras cadeias que são maiores possuem mais átomos de carbono ligados em sequência. Então, diferentemente de outros elementos químicos, o carbono ele pode formar essas sequências chamadas de cadeias. Essas cadeias carbônicas podem ser classificadas de acordo com as formas com que esses átomos de carbono estão dispostos, ou seja, dependem da forma como esses átomos de carbono são colocados. Então, de maneira simplificada, podemos dizer que esse tipo de classificação ele depende da quantidade de pontas presentes nas cadeias carbônicas. Então, temos as cadeias abertas, que são cadeias que possuem duas pontas. Então, os átomos de carbono estão ligados em sequência e essa cadeia carbônica terá duas pontas. Então, teremos apenas uma forma de sequência desses átomos de carbono. Então, não existem átomos de carbono fora dessa cadeia principal, então fora dessa sequência. Então, temos dois exemplos aqui. Na primeira, são colocados 5 átomos de carbono, então os 5 estão um na sequência do outro. No segundo exemplo, 3 átomos de carbono ligados em sequência. Então, podemos observar que não existem outros átomos de carbono fora dessa sequência principal, ou seja, fora da cadeia principal. Então, dentro das cadeias abertas, temos também as cadeias ramificadas, que possuem 3 ou mais pontas. Então, nessas cadeias ramificadas, além da sequência principal, ou seja, além da cadeia principal, existem outros átomos de carbono ligados a essa cadeia. Então, temos aqui um exemplo onde essa molécula possui 6 átomos de carbono, sendo que a cadeia principal é aquela que contém mais átomos ligados em sequência. Então, no caso, essa cadeia aqui com 5 átomos de carbono. E temos um sexto átomo de carbono ligado a essa cadeia principal. Então, temos uma ramificação aqui que está ligada à cadeia principal. Então, nesse caso, temos uma ponta aqui, uma segunda ponta e aqui uma terceira ponta. Então, nesse caso, temos a cadeia principal e a essa cadeia principal temos uma ramificação. A mesma coisa é observada nesse segundo exemplo, onde temos 4 átomos de carbono, sendo que 3 estão em sequência e o quarto átomo está ligado nessa cadeia principal. Então, temos a cadeia principal com 3 átomos de carbono e temos aqui um outro átomo de carbono que está ligado à cadeia principal. Então, nos dois casos, temos ramificações ligadas à cadeia principal. Então, a cadeia principal é aquela cadeia que possui mais átomos de carbono ligados em sequência, então o maior número de carbonos possível, e como há ramificações, teremos 3 ou mais pontas. Então, nesse caso, temos 2 pontas da cadeia principal e a terceira ponta será da ramificação. Então, caso tenha uma cadeia com mais ramificações, teremos mais pontas. Então, 3, 4, 5 e assim por diante, dependendo da quantidade de ramificações ligadas à cadeia principal. E um outro tipo de cadeia são as cadeias cíclicas, ou cadeias fechadas. São aquelas que não possuem pontas. A cadeia carbônica forma um ciclo, então os átomos de carbono são ligados
e não vai ter ponto. É como se o carbono de uma ponta se ligasse ao carbono da outra ponta, então fechando assim um ciclo. Então na cadeia cíclica ou na cadeia fechada não teremos nenhuma ponta. Então temos as cadeias abertas, sendo que as cadeias abertas podem ter ou não ramificações, e também as cadeias cíclicas, que não possuem nenhuma ponta, e também podem haver algumas ramificações nessas cadeias. Nas cadeias carbônicas, os átomos de carbono podem se ligar de três maneiras diferentes, de três formas diferentes. Considerando dois átomos de carbono, eles podem formar ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Então, nas ligações simples, dois átomos de carbono estão ligados por apenas uma ligação, então seria uma ligação simples. Então, apenas um par de elétrons está sendo compartilhado por esses dois átomos. Então, o primeiro átomo de carbono está ligado ao segundo átomo de carbono por apenas uma ligação. Então, no caso, temos uma ligação simples. Nas ligações duplas, os dois átomos de carbono são ligados por duas ligações. Então, tem uma ligação dupla entre esses dois átomos de carbono. Então, nesse caso, são compartilhados dois pares de elétrons entre esses dois átomos de carbono. Então, o primeiro átomo de carbono forma duas ligações com esse segundo átomo de carbono. Então, uma ligação dupla entre eles, ou seja, dois pares de elétrons formam aqui as duas ligações. E a terceira forma de ligação é a ligação tripla, onde os dois átomos de carbono são ligados por três ligações. Então, é formada uma ligação tripla entre esses dois átomos de carbono. Então, nesse caso, três pares de elétrons são compartilhados entre esses dois átomos, formando assim a ligação tripla. Então, são formadas três ligações entre esses átomos de carbono. Esses hidrocarbonetos podem ser classificados de acordo com o tipo de ligação presentes na cadeia carbônica. Então, dependendo do tipo de ligação entre os átomos de carbono, sendo elas simples, duplas ou triplas, teremos tipos diferentes de hidrocarbonetos. De acordo com o tipo de ligação, os hidrocarbonetos são classificados como alcano, alceno ou alcino. Os alcanos são hidrocarbonetos cujos átomos de carbono são ligados apenas por ligações simples. Então não há ligações duplas ou ligações triplas entre os átomos de carbono. Então todos os carbonos desses hidrocarbonetos formam apenas ligações simples. Temos aqui um exemplo, o pentano, que possui 5 átomos de carbono, e podemos observar que entre cada átomo de carbono há apenas uma ligação simples. Então cada átomo de carbono está ligado ao outro apenas por ligações simples. Aqui um outro exemplo, o etano, onde esses dois átomos de carbono são ligados por uma ligação simples. Então os dois átomos de carbono presentes na molécula formam uma ligação simples. E um outro exemplo, que é o metano, que possui apenas um átomo de carbono. Esse único átomo de carbono forma apenas ligações simples, nesse caso com os átomos de hidrogênio. Então não há nenhum outro átomo de carbono ligado a ele, ele está ligado apenas a hidrogênios. Com cada átomo de hidrogênio é formada uma ligação simples, então essa molécula, então esse hidrocarboneto, ele é considerado um alcano. Então, como possui apenas ligações simples, ele também será um alcano. Os alcenos são os hidrocarbonetos em que há uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Uma outra forma de chamar esses hidrocarbonetos é alqueno. Então, dependendo do material, dependendo do livro ou do material fonte, pode ser encontrado o nome alceno ou alqueno. Então, nos alcenos são formadas duplas ligações, então ligações duplas entre os átomos de carbono. Então, temos um exemplo aqui, o eteno, onde existem dois átomos de carbono, e esses dois átomos de carbono são ligados por uma ligação dupla. Então, são duas ligações aqui entre esses dois átomos. E um segundo exemplo, temos aqui um buteno ou bute-1-eno, que possui uma ligação dupla entre esses dois átomos de carbono. Então são 4 átomos de carbono. Entre dois desses átomos há uma ligação dupla. Então dois desses átomos são ligados por duas ligações entre eles. Então nesse caso, como tem essa ligação dupla, é considerado um alceno.
Então, mesmo que os outros átomos de carbono sejam ligados apenas por ligações simples, como tem essa dupla ligação aqui, será considerado um alceno. Então, mesmo que tenha mais ligações simples, como há uma dupla ligação, como tem esses dois átomos de carbono ligados por duas ligações, será considerado um alceno. E um alcino é um hidrocarboneto que possui uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, pelo menos dois átomos de carbono são ligados por três ligações. Então, é ligado por uma ligação tripla. Então, temos o exemplo aqui, o etino, que possui dois átomos de carbono. Esses dois átomos são ligados por três ligações. Então, é formada uma ligação tripla aqui entre eles. Então, nesse caso, como tem essa tripla ligação, é considerado um alcino, que também pode ser chamado de alquino. Então, os alcinos, dependendo do material, dependendo do livro, são chamados de alquinos. Os dois nomes podem ser encontrados, alcinos ou alquinos. E aqui um segundo exemplo, que é o 2-pentino, ou pente-2-ino, onde dois átomos de carbono, nesse caso, são ligados por três ligações. Então, é uma ligação tripla entre esses dois átomos de carbono. Então, assim, essa molécula é considerada um alcino. Então, dos 5 átomos de carbono, 2 deles são ligados por uma tripla ligação. Então, como essa ligação tripla entre esses dois átomos de carbono, essa molécula, esse hidrocarboneto, é considerado um alcino. Então, mesmo que haja mais ligações simples entre os átomos de carbono, no caso aqui 3 ligações simples, como há uma ligação tripla, será considerado um alcino. Então, mesmo que a tripla ligação ocorra em menor quantidade, como já tem pelo menos uma, será considerado um alcino. Então, os hidrocarbonetos podem ser divididos em 3 grupos: alcanos, alcenos, alcinos, onde os alcanos possuem apenas ligações simples, alcenos possuem ligação dupla e alcinos possuem ligação tripla.